Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês finalmente como usar os pronomes em espanhol, tá? Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que conjugam os verbos, tá? Então, tem às vezes as pessoas, alguns estudantes me perguntam qual a diferença entre tu, entre usted, entre vosotros, ustedes, é tudo a mesma coisa, diferente, como é que é? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês com detalhes tudo isso, tá bom? Então, fica até o final que você vai ter algumas curiosidades aí e isso a gente vai ver também. Se você quer aprender espanhol, espanhol da onde? De qual país, né? Da Espanha, da Argentina. Olha que tem algumas diferenças aí quando a gente fala em pronomes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos direto para a aula, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, né, os pronomes pessoais em espanhol e eu vou colocar aqui do lado em português, tá? Em português para vocês verem qual é o equivalente em português. Eu vou explicando um de cada vez e aí você vai vendo, tá? Pega o caderno e tal, vai anotando. Então, vamos começar com o primeiro. Yo. Fácil, simples, né? Então, aqui seria eu. Yo sou eu. Tudo bem, igual para todo mundo, tá? Tu. Aí vai pensando, eu vou dar um tempinho aí, você vai falar o que você acha. Então, tu, o que que significa? Aí talvez se você falou tu, tudo bem. Mas a pergunta é, você é brasileiro, você na sua cidade fala tu? Talvez sim, talvez não. Se você não fala tu, o que você falaria? Então você falaria você. Então eu vou colocar aqui você, tá? Então o tu em espanhol é tanto tu quanto você, do português. Então o tu em espanhol, veja assim, ó, é informal, tá? Informal. E aí, a gente tem aqui, ó, os T. Os T é o formal, tá? Então, é a mesma coisa tu e você, só que formal? Olha, o que que é formal para vocês? O senhor e a senhora. Isso é usted, tá bom? Então, presta muita atenção. Usted não é você. Usted não é tu, não é você. É formal, é senhor e senhora. Então, vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Tá? O senhor e a senhora, tanto masculino quanto feminino. Então, toda vez que a gente vai se referir a uma pessoa de maneira formal, fixa isso na sua cabeça. A gente vai usar o senhor e a senhora em português, em espanhol, usted. Beleza? Isso aqui vamos deixar um pouco para depois, tá bom? Então, continuamos. Ele, bom, simples. Ele, tá? Ella seria ela. Muito bem. Nosotros seria o quê? Simples também. Nós. Vosotros. Vós? E a pergunta é: você usa vós em português? Não. Qual o plural que você usa? Tá, você usa vocês, tá? Vou colocar aqui o vós só para, tá? Porque não é muito usado esse vós em português, mas vocês é usado. Então, o equivalente seria esse daqui. Só que detalhe, vou colocar aqui, ó. Detalhe. Esse vosotros a gente usa só na Espanha. Só na Espanha e num país pequenininho chamado Guiné Equatorial que usa também. Tá? Então, muito cuidado com isso daí. Por que muito cuidado, Rafael? Porque eu sou usado na Espanha. E se eu usar aqui na América? Bom, todo mundo vai entender. Só que o que as pessoas vão falar e vão usar no dia a dia é ustedes, tá? Então, ustedes seria
vocês, tá? Presta atenção. Depois eu vou fazer um resumo e você vai ficar tudo claro, tá? Mas presta atenção. Tu e você. Usted é o senhor e a senhora. Então isso aqui é informal. Tu. Usted é formal. Ah, isso quer dizer que vosotros é formal, informal, perdão, e ustedes é formal? Sim, na Espanha, não na América. Na América, a gente não usa vosotros, como eu já falei. A gente só usa ustedes, tá certo? Então, ustedes é tanto formal quanto informal na América. Fechou? Então, esse vosotros informal na Espanha, só usado na Espanha. E aqui na América, ustedes formal, informal, tanto faz. Beleza? Ellos seria eles e ellas seria elas. Aí tá claro, não tem muito problema. Só que aqui a gente tem um vos, né? Eu vou colocar um asterisco aqui. Esse vos que está ali é usado na forma padrão, presta atenção, na forma padrão em 3 países: Argentina, Uruguai e Paraguai. Como assim forma padrão? Olha, forma padrão é porque a conjugação é a mesma nesses 3 países, de forma padrão, é a mesma conjugação. Em outros países, por exemplo, na Venezuela, na Colômbia, nos países da América Central, tá? Eles podem usar o vos também, só que a conjugação não é padrão. Às vezes conjuga terceira igual a terceira pessoa, às vezes conjuga igual a segunda pessoa, enfim, é uma mistureba e a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Então, vos vai ser exatamente igual a isso daqui, a esse tu. Então, esse tu é o que? É informal. Esse os também é o mesmo grau de informalidade. Não é formal, tá? Talvez em algum momento da história, há muitos séculos, foi, mas atualmente não é mais, tá? Então não é formal, é informal, igual tu. Só que, vou repetir, é usado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, de forma padrão, tá bom? Eles, nesses 3 países, não usam tu, eles só usam vós, beleza? Então, aí ficou completa a nossa tabela. Essa tabela, talvez você não vai ver por aí, porque talvez não vai colocar o vos, talvez não vai colocar os teres, tá? Porque a tabela que a gente vê nas conjugações de verbos por aí é mais ou menos esse daqui. Pera aí, deixa eu ver se dá pra gente colocar aqui. Eu acho que dá sim. Ó, você vai ver, vai tirar essa daqui, por exemplo, essas duas. Você não vai ver. Tá, você não vai ver essa também. Porque igual é a mesma daqui, ele ou ela, e você não vai ver esse daqui também. Tá? Então, quando você vai ver as conjugações de verbos, essa tabela, né? Aí você vai ver só, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Se você não sabe direito o que é primeira, segunda e terceira pessoa, tem na descrição, talvez, por aqui por cima, um vídeo onde eu explico o que é primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, tá bom? Então, presta atenção nisso aí. Mas esses pronomes daqui, ó, são os pronomes que a gente usa em espanhol, dependendo do país, tá bom? Então, vamos para o resumo, tá? Vamos para o resumo. O resumo eu vou dar em
vou fazer em espanhol, que já tá feito aqui em espanhol, então eu só vou ler aqui o resumo que eu já fiz, tá? Deixa eu voltar aqui uma coisa. Tá, então olha só. Tú se usa con amigos, con todos los parientes, pero puede haber excepciones, y en situaciones informales. En España es más frecuente usar tú en situaciones donde un hispanoamericano quizá usaria usted. Isso último quer dizer o quê? Muitas vezes as pessoas da América são mais formais do que as pessoas da Espanha, tá? Por exemplo, mexicano, peruano é um pouco mais formal, colombiano também é um pouco mais formal do que um espanhol. Então ele vai separar um pouco o tu informal do usted formal. Na Espanha eles usam tu para quase todo mundo, tá? Então, repetindo, tu, o equivalente informal seria você aqui eh, em português brasileiro, tá? Então, tu eres brasileño. A conjugação pro tu, o verbo ser seria eres. Tu eres brasileño. Beleza? Vamos continuar lendo aqui. Usted se usa con personas en situaciones formales, desconocidos, gente mayor o ancianos. En parte de Sudamérica, principalmente en Colombia, pero también en lugares de Venezuela, donde el uso de usted reemplaza tu completamente. Tem regiões, né? Por exemplo, na Venezuela tem uma região, uma cidade, um estado, que eles usam usted para todo mundo, tá? Mas não é no país todo, é só naquela região. Na Colômbia isso acontece também, tá? Então, olha, depende muito, eles usam para todo mundo. Então, não tem aquela coisa de formal ou informal. Parece que sempre estão falando de maneira formal. Porém, a regra padrão e o mais usado de maneira geral na língua espanhola é tu informal, usted formal. Beleza? Então, isso daí. Usted vai ser o quê? O senhor ou a senhora, como eu já falei lá em cima, tá? Então, essa mesma frase, só que formal, seria esse daqui, ó. Usted es brasileño. Seria o senhor é brasileiro, tá bom? Continuamos. Vos. Solo se usa en algunas partes de Hispanoamérica, principalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay, de forma estándar, ¿sí? De forma padrón. Sin embargo, en Guatemala, Costa Rica, algunas partes bien específicas de Colombia y Venezuela, en Bolivia, también se puede vocear. O que é vocear? Fala de voz, né? Com certas variações em sua conjugação. Tá? Então, aí eu não vou entrar em muito detalhe, porque cada país, né? Costa Rica talvez vai ter uma conjugação um pouco diferente a da Venezuela, a da Colômbia, então isso é regionalismo, nisso eu não vou entrar. Então, o padrão, como eu já falei, esses três países, tá? Em resumen, todo el mundo sabe hablar de tú, pero no todo el mundo sabe hablar de vos. Então, se você sabe usar o tu e você usa tu em todos os países, todo mundo vai te entender perfeitamente, tá? Não precisa mudar para vos e tal, não precisa. Todo mundo vai te entender se você usar o tu, tá bom? É importante somente você reconhecer que eles vão usar esse daqui, estão se referindo ao tu de maneira informal, tá bom? Então, essa mesma frase, tu eres brasileño, usted es brasileño, com a conjugação padrão, né? Vos sos brasileño, vos sos brasileño, tá? Show de bola. Então vamos continuar aqui. Vosotros. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, compartilha com as pessoas que estão aprendendo espanhol, que vai ser de muita ajuda aqui para o canal, para crescer e para transmitir também esse conhecimento para outras pessoas, tá bom? Então, vosotros, vamos lá.
Se usa em Espanha, excepção, em Canárias, Andalucía Oriental, tá? Tem uma região aí das Ilhas Canárias que eles não usam, uma região da Andaluzia que também não usa, mas de maneira geral usa, tá? Vosotros. Também se usa em Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, como eu falei, é o único país de África que habla espanhol. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse país, comenta aí, deixa nos comentários. Aliás, tem uma entrevista por aí com uma pessoa que é de lá. Dá uma olhada aí no canal. Mas se você quer saber mais ainda, deixa um comentário aí, talvez eu faça uma segunda entrevista, tá? Atualizar aquela entrevista. Então vamos lá. Se emplea em situações informales. Vosotros se emplea em situações informales. Esse plural de tú, tá? En España solo se usa ustedes como plural de usted. Então vamos lá. Na Espanha, tá? Estamos falando da Espanha. A gente tem o tu e o plural dele seria vosotros. A gente tem um usted, que é um pouco raro, porque é muito formal na Espanha, não é muito usado, mas pode ser usado também. O plural seria ustedes. Certinho? Tá? E finalmente, ustedes. Na América que fala espanhol, né? Em Hispanoamérica, se usa ustedes como plural de tú, usted e vos. Então presta atenção. Como eu falei que o tu e o vos têm o mesmo grau de informalidade, tá? Então não importa se é tu ou é vos. O plural vai ser ustedes. Ah, Rafael, eu achava que esse vos, o plural era vosotros. Não, não é, tá? O plural desse vos vai ser ustedes. Né? Por exemplo, vocês vão ver um argentino falando vos para uma pessoa e para várias pessoas você vai ouvir falando ustedes, tá? E usted, que seria o formal, né? O singular, o plural também vai ser o mesmo, né? Ustedes, tá? Preste atenção na pronúncia. Usted, ustedes, tá? Singular, segura esse D final e aqui pode falar um pouco mais o D e esse, tá bom? Então, na América, a gente não usa de jeito nenhum vosotros, tá bom, gente? Então, se você gostou do conteúdo, compartilha, curte e deixa um comentário aí qual conteúdo você quer saber da língua espanhola. Falou, pessoal, até mais.